Volume 12. Capítulo 5. Erika e Mia. Porque Arcadia estava planejando declarar guerra a Wolfort. Era só porque eu tinha Luxon, uma arma antiga da velha humanidade. Se esse era seu único motivo, por que envolver todo o reino? Tudo que ele precisava fazer era ordenar que os exércitos imperiais me derrubassem, da mesma forma que havia dito a Finn para me assassinar. Se Arcadia imaginava que o povo de Wolfort poderia superar suas diferenças e se unir em minha defesa, estava redondamente enganado. Nada disso fazia sentido. Porque ele sentiu a necessidade de declarar guerra. A Arcadia é realmente uma arma tão incrível. Não dormi nada naquela noite. Depois de minha conversa com Finn, não consegui colocar minha cabeça no lugar. Depois que o choque inicial passou, voltei para o meu quarto e discuti várias coisas com Luxon, mas nunca chegamos a uma solução definitiva. A antiga humanidade já projetou navios de guerra de alta mobilidade especificamente para a batalha. Eles eram muito mais bem equipados do que eu. Foram necessários 3 desses navios para fundar o Arcadia, e ele os levou com ele. Como ele reviveu, é óbvio que eles não conseguiram destruí-lo completamente, como as pessoas pensavam. Eles apenas o tornaram temporariamente inoperante, disse Luxon. Basicamente, do ponto de vista do desempenho, o Arcadia o cercou. Mas isso tudo não depende do grau de funcionalidade que ele recuperou. Talvez você ainda possa derrotá-lo, sugeri com esperança. Não vou descartar totalmente essa possibilidade. No entanto, Brave está convencido de que não sou páreo para ele. Por mais que eu não confie em Brave, nem um pouco, para ser claro, acredito que, se nossas chances de vitória fossem maiores que as de Arcadia, Finn teria ficado do nosso lado. Luxon tinha razão. Afinal, Finn estava disposto a se ajoelhar diante do assassino do Sr. Cario. A única razão pela qual ele retornaria ao Império, e faria de mim um inimigo no processo, era porque ninguém, nem mesmo Luxon, poderia esperar vencer a Arcadia. Pendurei a cabeça em sinal de derrota. Luxon se aproximou mais, sua voz assumindo um tom surpreendentemente gentil. Finn escolheu você em vez do Imperador. Por que vocês dois? Sim, eu sei, eu disse. Não precisava que ele explicasse tudo. Agradeço por ele ter feito isso. Lembro-me vividamente da angústia no rosto de Finn naquele momento. Sua incapacidade de me matar teria repercussões. No mínimo, isso prejudicaria sua reputação em casa. Ele poderia até ser punido. Na pior das hipóteses, ele poderia ser separado de Mia. Considerando o quanto ela era importante para ele, ele correu um grande risco ao me deixar viver. Eu não queria resumir algo tão significativo ao poder da amizade, mas foi realmente isso que aconteceu. Finn havia se arriscado por mim. Então, você e eu realmente não conseguimos vencer a Arcadia. Não podemos, confirmou Luxon. Continuo recomendando a fuga para o espaço sideral. Suspirei. É patético, na verdade. Assim que um inimigo mais forte aparece, não tenho escolha a não ser correr com o rabo entre as pernas. Sempre fizemos o que queríamos, e talvez tenhamos feito uma bagunça no processo. Ainda assim, me sinto um perdedor. Sempre tive em mente que poderia resolver qualquer problema, desde que tivesse o Luxon. Fugir de Arcadia não faz de você um perdedor, assegurou-me Luxon de forma pouco característica. A velha humanidade investiu todas as suas forças em sua destruição e ainda assim não conseguiu superá-lo. Não há nada de que se envergonhar. Você está sendo muito gentil hoje, eu provoquei. Você não precisa, sabe? Pode voltar à sua rotina habitual de despeito e sarcasmo. Mestre, isso não é motivo de piada. Eu lhe peço, tome uma decisão. Forcei um sorriso. Minha política é nunca começar uma briga que não possa vencer. Estou ciente. E, sabe, não acho que fugir seja necessariamente uma coisa covarde de se fazer. De fato, não. Depois de um silêncio pensativo, continuei, somente um idiota entraria em uma batalha sabendo que está fadado a morrer. Uma avaliação sábia, mestre.
certamente ninguém se importaria com minha fuga, já que minha presença só causaria mais baixas. Se minhas opções fossem lutar contra um monstro como Arcadia ou fugir para o espaço, eu escolheria a segunda opção. Dessa forma, o Império não teria motivos para atacar o forte. Prepare nossa fuga, ordenei. Muito bem, mestre. Enquanto eu não estivesse aqui, o Império recuaria. Não havia motivo para hesitar. A partida resolveria todos os problemas. Acho que faremos uma viagem ao luar até as estrelas, acrescentei. Decisão tomada, tudo que restava era se preparar para a partida. Felizmente, Luxon era uma nave migratória de alto desempenho, o que significava que ela poderia romper a atmosfera. Ele me garantiu que coletaria tudo o que fosse necessário. Tudo o que eu tinha que fazer era reunir meus pertences pessoais e todas as lembranças. Isso deixava apenas um problema: decidir quem levar conosco. Passei pelos corredores da nave com um buquê na mão. Meu olhar se desviou para o teto. Havia círculos escuros sob meus olhos. Será que essas 3 virão comigo? Disse eu, ansioso. As chances são boas, disse Luxon. Isso significaria que apenas 5 de vocês estariam a bordo? Eu incluo você e Erika nessa contagem, é claro? Uma vida no espaço com apenas 4 pessoas parecia terrivelmente solitária. Os sintomas da Erika melhorarão quando deixarmos o planeta, portanto não haverá necessidade de induzir o sono criogênico. Ela poderá levar uma vida normal na nave, já que a essência demoníaca não existe no espaço. Na verdade, se você e Erika tiverem um filho, as chances são excelentes de que ele tenha características humanas antigas ainda mais distintas. Clear e eu ofereceríamos a você e a sua prole todo o nosso apoio. Ele realmente não sabe quando desistir, não é? Eu já lhe disse que não. Além disso, você parece esquecer que, se a Erika for, a outra pessoa que insistirá em vir. Mari. E, se ela se juntasse a nós, a brigada de idiotas estaria disposta a vir com ela. Isso provavelmente significaria que Kyle e Carla também viriam conosco. Luxon me encarou. Você realmente pretende levar Maria e aqueles garotos junto? Eles provavelmente não aceitariam um não como resposta. Acho que pelo menos as coisas não ficariam entediantes com essa equipe, mas quem sabe? Antes de falar sobre isso com Marin, eu precisava conversar com minhas noivas. E antes disso, eu estava indo para o quarto da Erika. Foi por isso que levei flores. Ela estava hospedada na enfermaria do Licorne. Cleare nos aguardava no meio do próximo corredor que eu desci. Mestre, disse ela solenemente, algo incomum para ela. Preciso lhe dizer algo importante. Cleare. Meu coração afundou. Será que a Erika deu uma guinada para pior? Cleare moveu suas lentes de um lado para o outro, como se estivesse balançando a cabeça. Por enquanto, a Rika está dormindo profundamente. Sua condição não melhorou, mas também não piorou. Ah, tudo bem. Isso é um alívio. Suspirei. O que é essa coisa importante sobre a qual você quer falar? Há uma grande chance de que você e Rika sejam descendentes da velha humanidade, respondeu ela calmamente, sem um traço de sua alegria habitual. Meu rosto se contraiu. Do que ela estava falando? A grande diferença entre a antiga e a nova humanidade era que a última usava a essência demoníaca para produzir magia. Em resumo, qualquer pessoa que pudesse usar magia era obviamente um novo humano. No entanto, ao contrário de todas as evidências, Cleare afirmava que não éramos. Por termos reencarnado aqui. Você disse antes que todos nós, pelo menos Marin, Erika e eu, temos fortes características humanas antigas. Não é isso que quero dizer, disse ela. Deixe-me explicar por completo, para que você entenda melhor. Cleare flutuou e me levou para uma sala separada para continuar a conversa. Cleare me guiou até os aposentos particulares que ela havia preparado para si mesma no Licorne. Como ela havia sido originalmente desenvolvida para supervisionar um laboratório de pesquisa, seu quarto estava equipado com vários equipamentos de alta tecnologia.
Poderia até ser correto chamá-lo de laboratório de pesquisa também. No meio desse espaço escuro e apertado, repleto de máquinas e tecnologia, a Cleary projetou uma imagem de dados que quase me fez cair o queixo no chão. Como eu estava sem palavras, Luxon interveio. Eu sabia que Erika e Mia tinham reações radicalmente diferentes à essência demoníaca, mas isso é inacreditável. Cleary havia realizado uma análise nas duas meninas, esperando que ela pudesse fornecer informações para o tratamento delas. No entanto, ao interpretar os resultados, ela chegou a uma conclusão surpreendente. Disse Cleary de forma petulante. É por isso que eu disse desde o início que isso é uma possibilidade, não um fato estabelecido. Mas se você quer minha opinião sincera, as chances de eu estar certa são bem altas. Luxon estudou a tela, o anel em sua lente vermelha girando para frente e para trás. Basicamente, você está dizendo que Erika é uma descendente da antiga humanidade, enquanto Mia é uma descendente da nova humanidade. Correto? A tela mudou várias vezes, exibindo o restante dos dados que Cleary havia coletado. No início, suspeitávamos que todos neste planeta descendiam de novos humanos, porque eles podiam usar magia. Essa é uma característica distinta da nova humanidade, sim. Afinal de contas, a essência demoníaca envenena essencialmente os humanos antigos, disse Luxon. Exatamente. Cleary disse animada, satisfeita por ele ter entendido. É por isso que altas concentrações de essência demoníaca são venenosas para a Rika. Nossa hipótese é que a Erika tem fortes características humanas antigas porque ela reencarnou, assim como o mestre e a Marie. Com certeza. Eu achava que eles eram especiais porque tinham reencarnado, porque eles, ao contrário de todo mundo, tinham lembranças de uma vida passada. E eu achava que o resto de Oxford era descendente da nova humanidade. Era como se tudo que havíamos presumido como verdade estivesse desmoronando ao nosso redor. Pelo menos, foi essa a sensação que tive. Sempre dei de ombros para toda a questão da velha humanidade contra a nova humanidade, achando que era uma história aleatória que os desenvolvedores colocaram no jogo. Eu nunca havia aceitado isso como algo significativo ou pesquisado sobre o assunto. Ignorar isso durante todo esse tempo foi obviamente um erro. Era por isso que estávamos nessa situação agora. Cleary mudou a tela para as informações que ela havia extraído diretamente de Oxford. Eu só podia supor que ela as havia roubado, mas, no momento, eu não tinha tempo nem presença de espírito para discutir detalhes menores como esse. Então, sobre a doença da Rika, continuou Cleary. Parece que há outros casos registrados, embora não muitos no momento. Foi de partir o coração saber que outras crianças estavam sofrendo como a Erika. De acordo com os relatórios e gráficos detalhados exibidos por Cleary, todos esses pacientes haviam melhorado temporariamente em um determinado momento, assim como Erika. No entanto, logo depois, a condição deles piorou muito. Se meu palpite estiver correto, todos no reino de Oxford descendem da humanidade antiga, disse Cleary. Balancei a cabeça. Vocês disseram que a humanidade antiga não pode usar magia. Até eu posso fazer isso, se me dedicar a isso. Vocês só podem estar errados. Eu não podia aceitar isso. Eu queria que ela estivesse errada. Mas Cleary apenas acompanhou minhas dúvidas com mais argumentos para sua teoria. Enquanto nós, estávamos em modo de suspensão, a humanidade antiga estava pesquisando magia. Suspeito que eles encontraram uma maneira de manipular a essência demoníaca, mesmo que não pudessem acessá-la da mesma forma que a nova humanidade. Foi assim que a humanidade antiga se adaptou a este ambiente, que, de outra forma, é inóspito para sua espécie. Eu pensei que eles tinham fugido para o espaço. Olhei para Luxon em busca de confirmação. Não tínhamos os recursos para ajudar toda a humanidade a escapar, explicou. Fui construído para permitir que apenas alguns selecionados embarquem e busquem a salvação nas estrelas. Então, houve aqueles que não puderam fugir, eu disse. Isso fazia sentido.
Os que ficaram para trás devem ter buscado qualquer meio de sobrevivência e, por fim, acabaram se deparando com a magia que ainda usamos hoje, o mesmo tipo usado pela nova humanidade. A humanidade antiga não consegue manipular a essência demoníaca naturalmente, continuou Cleary. Presumo que eles tenham desenvolvido uma solução tecnológica para contornar essa limitação. Então, eles devem ter permitido que as gerações futuras usassem magia de alguma forma. Fiz uma careta, ainda não totalmente convencido. Mas isso não nos tornaria diferentes da nova humanidade, certo? Na verdade, eu estava chegando a esse ponto. Suspeito que seus ancestrais usaram a própria magia para alterar os genes de seus descendentes. A magia poderia realmente fazer algo tão complexo e preciso? Por mais que eu estivesse tentado a expressar dúvidas, essa conversa nunca chegaria a lugar algum se eu continuasse interrompendo Cleary. Apertei os lábios e esperei que ela continuasse. Suspeito que eles previram que a essência demoníaca se tornaria menos concentrada com o tempo, continuou Cleary. E que, como aconteceu, a nova humanidade morreria, já que precisa da essência demoníaca para sobreviver. Eu suponho que a antiga humanidade manipulou os genes de seus descendentes para que, eventualmente, voltassem à sua composição ancestral, uma vez que a essência demoníaca diminuísse. Isso é possível? Perguntei, cético. Quero dizer, realisticamente. Ainda há muita coisa que não sabemos sobre o campo da magia. Seria prematuro desconsiderar essa possibilidade, de fato, algumas de minhas descobertas recentes a sustentam. Eu realmente acho que eles previram que a nova humanidade seria extinta naturalmente e fizeram um plano de longo prazo para mitigar isso, revertendo-os. Mas, infelizmente, não acho que a antiga humanidade tenha levado em conta a flutuação tão rápida da essência demoníaca atmosférica tantas gerações depois. Eu não havia percebido que a nova humanidade precisava da essência demoníaca para sobreviver, mas a revelação mais surpreendente foi que, à medida que ela se diluía na atmosfera, cada vez mais os genes das pessoas estavam voltando à forma original da antiga humanidade. Mais notícias ruins, alertou Cleary antes de continuar. Receio que o processo interno que altera os genes dos descendentes seja um grande problema. Não há uma maneira real de ajustá-lo e, uma vez que alguém se reverte, não há como voltar atrás. Mas a essência demoníaca na atmosfera caiu drasticamente por um tempo, então cada vez mais crianças vão reagir mal à essência demoníaca, como a Rika. Isso me deu uma pausa. Espere. Caiu. Mestre, o senhor não se lembra. A árvore sagrada, que o ideal estava tão desesperado para proteger, estava absorvendo a essência demoníaca, lembrou-me Luxon. Suas palavras trouxeram de volta as lembranças do meu tempo em Alzer. A árvore sagrada tinha sido uma presença sinistra, mas se ela estava absorvendo a essência demoníaca, isso explicava por que a concentração tinha caído tão drasticamente. Cleary moveu suas lentes para cima e para baixo, balançando a cabeça. É por isso que o ideal viu a árvore sagrada como um símbolo de esperança para o futuro. Ela era exatamente isso, absorvendo a essência demoníaca da atmosfera e reduzindo sua toxicidade para a velha humanidade. É claro que eu duvido que ela tenha absorvido toda a essência demoníaca. Eu suspeitava na época, mas agora é praticamente certo que a árvore sagrada absorveu rapidamente a essência demoníaca durante nossa batalha, disse Luxon. Isso resultou em uma melhora repentina na condição de Erika e uma espiral descendente na minha, concluí para ele. Meu olhar caiu para o chão. Acho que a Rika é um caso atípico. Seus genes estão se revertendo muito mais rapidamente do que os de qualquer outra pessoa, disse Cleary. Aparentemente, a suposição de que apenas as pessoas que reencarnaram aqui possuíam características humanas antigas particularmente fortes sempre foi totalmente equivocada. Os traços de Erika só eram mais pronunciados porque seus genes haviam se alternado com uma rapidez incomum. Esse processo a tornou vulnerável aos níveis atuais de essência demoníaca na atmosfera, daí sua doença debilitante. É muito provável que as nações além de Ophort sejam habitadas pela humanidade antiga.
É provável que existam populações em Fanos, Raquel e Leparte, para citar algumas, disse Cleary. Por outro lado, o Império parece ser inteiramente composto por novos humanos. O fato de a Arcadia estar apoiando o Império reforça essa teoria, acrescentou Luxon. Quer o Império perceba ou não, Arcadia fornece a eles a atmosfera ideal, já que ele pode criar e fazer circular a essência demoníaca. Isso significava que a própria existência da Arcadia aumentava a concentração de essência demoníaca. Se isso continuasse, Erika e as outras pessoas como ela não conseguiriam sobreviver. Vou reiterar que a reversão genética é uma via de mão única. Quando isso acontece, não há como voltar atrás. Portanto, do jeito que as coisas estão, a velha humanidade acabará morrendo, não importa o que eles façam. Cleary fez uma pausa por um momento. É possível que Arcadia perceba isso. Talvez seja por isso que ele esteja declarando guerra a Ulfort. Se ele quisesse apenas se livrar de mim, não haveria necessidade de uma guerra. O fato de que ele estava indo a tais extremos apoiava a teoria de Cleary, sugerindo que ele queria acabar com toda a humanidade antiga. Gotas de suor frio escorriam por minhas costas. Por que ele está fazendo isso agora, depois de todos esses anos? Eu não conseguia entender. Aquela guerra havia terminado há milênios. Porque a Arcadia estava tentando matar os cidadãos inocentes de Ulfort. Mestre. Luxon interrompeu meus pensamentos. Nossa guerra ainda não acabou. Claro que sim. Acabou há muito tempo. Nunca recebi uma ordem instituindo um cessar-fogo. No que nos diz respeito, o conflito está em andamento. Arcadia e as outras criaturas demoníacas provavelmente sentem o mesmo. Oh, você deve estar brincando comigo. Se essa guerra de milênios ainda não havia terminado, eu duvidava que pudesse evitar uma tragédia iminente fugindo para o espaço. Enquanto Arcadia estivesse viva, o único futuro que aguardava os descendentes da velha humanidade era a aniquilação total.